Olá, você está iniciando o vídeo treinamento em diretrizes básicas para a atuação como colaborador GAP em projetos e obras. Nele, você receberá informações importantes para desenvolver suas rotinas e atividades. Vamos iniciar com as atribuições gerais. O colaborador GAP com atuação em obras e projetos de nossos clientes é o profissional com formação na área de segurança do trabalho, responsável por cooperar de diversas formas a fim de garantir que as atividades ocorram com segurança e dentro das normas e leis vigentes. Você deve conhecer as normas e leis de segurança vigentes, os procedimentos de segurança da empresa e cliente, a área onde irá atuar, as atividades que acontecem nela e os profissionais que fazem parte desse cenário. Esperamos desse colaborador o zelo pelas pessoas. Quem tem maior conhecimento tem maior responsabilidade de olhar o outro. Por isso, sua presença efetiva em área é muito importante. Boa comunicação. Comunique de maneira clara e objetiva tudo o que precisa ser seguido pelo trabalhador. Certifique-se que ele entendeu. Uma dica é: quando você terminar uma instrução, peça para que a outra pessoa lhe explique o que ela tem que fazer. Planejamento. Pare, analise e organize tudo aquilo que você precisa para desempenhar sua função. Pessoas, documentos, procedimentos e o que mais for necessário. Critério. Verifique como é o procedimento, confira documentos, faça inspeções com atenção e de forma criteriosa. Percepção de risco. Analise todo o contexto de onde será feita a atividade. Os riscos podem estar em volta ou nos pequenos detalhes. Habilidades em informática. As habilidades mínimas esperadas na área de informática são: habilidade no uso de recursos em computadores como Excel, PowerPoint, Word, Outlook e uso de tablet. Versatilidade. Ter polivalência para atuar em rotinas diárias, campo e administrativo. Apresentação pessoal. Você deve manter sempre os uniformes e EPIs limpos. Sua apresentação é o cartão de visita da GAP. Postura e atitude. Você precisa zelar pela sua imagem e postura. Alguns cuidados são imprescindíveis, como não usar palavrões e gírias, aparência desleixada, dar exemplo na prática quanto ao cumprimento dos procedimentos, brincadeiras pejorativas e ofensivas, discussões sobre política e religião e não fazer pré-julgamentos. Lembre-se, você precisa transmitir confiança e credibilidade. A seguir, iremos reforçar alguns conceitos básicos da área de segurança do trabalho que já são de seu conhecimento. Percepção de risco é a capacidade de conhecer e identificar os perigos e riscos presentes nos ambientes de trabalho. Mas qual é a diferença entre perigo e risco? Perigo é a fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos. No caso do nosso exemplo, é a eletricidade. Já o risco é a efetiva exposição ao perigo e a probabilidade do mesmo se manifestar, que no caso do exemplo é o de entrar em contato com partes energizadas, fiação exposta, tomadas inadequadas, etc. A análise preliminar de risco é um procedimento de reconhecimento prévio dos presentes riscos envolvidos na realização de determinada atividade. Fundamenta-se no detalhamento minucioso de cada etapa do trabalho, assim como dos riscos envolvidos, com o objetivo de estabelecer a eliminação ou controle desses riscos para o desenvolvimento seguro da tarefa. No dia a dia, pode ser chamado de APR ou JSA. A permissão de trabalho, também conhecida como PT, é o documento que comprova que o liberador analisou todos os riscos e passos para a execução da atividade e instruiu adequadamente o executante, autorizando a execução. A hierarquia de controle de riscos é a ordem que deverá ser seguida para definir o controle de um determinado perigo. A primeira coisa que você deve pensar é se tem como eliminar integralmente o perigo do ambiente. Caso não tenha como eliminar o perigo, o segundo passo é avaliar se é possível substituir ou reduzir o perigo a níveis aceitáveis. Não sendo possível substituir ou reduzir a fonte de perigo, o próximo passo é pensar em um controle do tipo engenharia.
que significa controlar o perigo por meio da utilização de uma barreira que evita o contato com o perigo ou ameniza esse contato. O quarto passo é avaliar a adoção de controles do tipo administrativo, que consiste em administrar o perigo. O último passo é adotar o uso de equipamentos de proteção individual, EPI, que significa fornecer equipamentos de proteção individual ao trabalhador. Escopo e responsabilidades. De uma forma macro, podemos destacar a seguir as principais responsabilidades atribuídas ao colaborador que atua em obras e projetos, sendo elas: elaboração de análises preliminar de riscos, liberações de permissões de trabalhos, auditorias e inspeções gerais de segurança, acompanhamento das atividades, desenvolvimento e aplicação de treinamentos, condução de campanhas de segurança, criação de iniciativas focadas em promover a prevenção de acidentes, gestão de contratados, análise de documentos legais da empresa e funcionários, e comunicação efetiva, formas de comunicação, mais ferramentas, mais reportes. O processo de elaboração da análise preliminar de riscos, APR, ou equivalente, e emissão da permissão de trabalho, PT, visa controlar e minimizar os riscos das atividades. Isto envolve entender e certificar quanto o serviço a ser executado, escopo, metodologia de trabalho, ferramentas e equipamentos utilizados, profissionais, qualificações envolvidas e leitura, assinatura da APR, condição inesperada e restrição do local da atividade, e definição junto aos executantes de métodos seguros para a realização das atividades. Para liberação e fechamento de permissões de trabalho, PT, o colaborador GAP deve se certificar de avaliar se as recomendações de segurança contidas na análise preliminar de risco, APR ou equivalente, estão adequadas e garantir que todas serão atendidas. Identificar, dentro dos cenários, perigos e riscos, aspectos e impactos nas atividades que serão executadas e que possam interferir na segurança, saúde, meio ambiente e qualidade da operação. Em caso de atividades que necessitem do bloqueio de energias perigosas, LOTO, que estes sejam realizados e que seja certificado que os mesmos ocorram. Adequado isolamento da área das atividades, dentre outros que o colaborador GAP deverá avaliar previamente a liberação. No caso de auditorias e inspeções gerais de segurança, o colaborador GAP deverá realizar rotineiramente inspeções de segurança, importante ação preventiva. Nestas inspeções, o colaborador deverá realizar conforme planejamento com o cliente, auditorias para verificar o cumprimento das NRs, com ênfase na NR18, verificando todos os itens aplicáveis. Inspecionar as ferramentas e equipamentos utilizados nas atividades em área. Verificar se os procedimentos de segurança estão sendo seguidos corretamente. Verificar condições e comportamentos inseguros. Dentre outras situações relacionadas a auditorias e inspeções conforme programas estabelecidos pelo contratante GAP. Quando se trata do acompanhamento das atividades, o sucesso de uma boa gestão de segurança depende essencialmente do monitoramento quanto à execução das atividades em campo. É preciso dedicar especial atenção, pois é na execução onde realmente as coisas acontecem e pode colocar em xeque todo o planejamento feito. Portanto, faz toda a diferença a disponibilidade em campo do colaborador GAP, seja acompanhando, inspecionando, conferindo, conversando com os trabalhadores, orientando, garantindo o correto cumprimento dos procedimentos, buscando encontrar soluções para imprevistos e colaborando para o andamento e condução dos trabalhos, ou seja, presença ativa em área. Em desenvolvimento e aplicação de treinamentos. É a parte do escopo de trabalho do colaborador GAP, aplicar treinamentos de integração, treinamentos específicos na área de segurança do trabalho e desenvolvimento de conteúdo específicos, para serem aplicados a todos que atuam em obras e projetos. Os treinamentos é a parte fundamental para garantirmos que as atividades sejam realizadas de forma segura, por meio de pessoas capacitadas. Se prepare e tenha domínio do conteúdo que irá ministrar o treinamento.
Ainda sobre treinamentos, gostaríamos de reforçar sobre importante ferramenta denominadas DDS. O DDS, Diálogo Diário de Segurança, é uma ferramenta que agrega muito valor. Deve ser explorado como um canal de comunicação com os trabalhadores, para reforçar os procedimentos e rotinas, comunicar lições aprendidas de acidentes e desvios observados, atividades críticas do dia a dia, etc. Recomenda-se planejar um book do mês, observando datas oportunas e campanhas para programar os temas e responsáveis pela condução das reuniões. Para atrair a atenção e interesse, uma boa dica é convidar profissionais de outras áreas e incentivar os próprios colaboradores para fazer demonstração de ferramentas quanto ao uso seguro. Também vale a pena realizar dinâmicas e sorteios de brindes. Para a condução de campanhas de segurança, assim como os treinamentos, as campanhas são muito importantes para a conscientização e para reforçar conceitos de segurança. Portanto, recomendamos: seja proativo, identifique assuntos relevantes e que tenham relação com as atividades que estão sendo realizadas. Seja protagonista, lidere e facilite para que a campanha seja realizada. Capriche no conteúdo da apresentação e recursos visuais e prepare-se bem para atingir o público e deixar marcado a mensagem de segurança. Em se tratando de criação de iniciativas para a prevenção de acidentes, seja criativo e busque estar conectado ao que está acontecendo na área de segurança do trabalho. Através dos recursos atuais de tecnologia e comunicação, é possível que você inove e faça a diferença. Lembre-se, somos especialistas em SSMA e devemos levar para nossos clientes tendências de novos EPCs e EPIs, recursos de BI, Business Intelligence, softwares e aplicativos que colaboram na gestão de segurança e soluções integradas em SSMA. A gestão de contratados é uma etapa muito importante e contribuímos diretamente neste processo, que envolve qualificação da empresa, cadastro na plataforma do cliente, análise da documentação da empresa e respectivos funcionários, gestão dos documentos e treinamentos dos colaboradores, avaliação de performance, ou em inglês, SLA, Service Level Agreement. Compreenda como funciona este processo dentro de nosso cliente e alinhe as expectativas quanto às nossas responsabilidades neste processo. A comunicação efetiva dentro de qualquer negócio é primordial. Para uma boa comunicação, é importante seguir rigorosamente a hierarquia de liderança. A comunicação deve ser clara e objetiva. Portanto, tenha em mente o objetivo principal da mensagem. Ela deve ter abertura, meio e conclusão. Ainda sobre comunicação, gostaríamos de reforçar sobre abordagem. O colaborador GAP precisa ter habilidade e cuidado na forma de abordar, visando evitar ruídos e desentendimentos. Quando observar alguma oportunidade, desvio, procure pensar em alternativas para corrigir ou melhorar a situação. Fazendo dessa forma, você estará contribuindo e não somente levantando o problema. Pondere sobre situações que podem ser corrigidas posteriormente. Estipular prazo e, onde é necessário, parar imediatamente devido à situação de grave e iminente risco. Em ambos os casos, envolva sempre o responsável pela atividade e líder. Além das macro-responsabilidades que foram apresentadas, você deverá alinhar com o líder GAP e representante por parte do contratante o escopo ou plano de trabalho, para garantir que nossa atuação esteja alinhada com as expectativas do cliente. Importante: nosso cliente possui treinamentos técnicos específicos, dos quais você deverá se capacitar previamente, além de buscar conhecer as diretrizes e procedimentos para garantir que esteja atuando em conformidade com os padrões de nosso contratante. A seguir, algumas recomendações gerais. Seja organizado. Preencha corretamente os documentos. Capriche na caligrafia. Seja organizado em seu posto de trabalho. Faça guarda adequadamente toda a documentação física e eletrônica relacionadas às suas rotinas. Mantenha uma gestão visual adequada no ambiente de trabalho. Não se esqueça dessas recomendações.
Exerça seu trabalho com lealdade, dedicação e honestidade. Tenha presença efetiva em área. Cumpra os prazos estabelecidos. Siga a política dos clientes GAP. Comunique à liderança GAP situações adversas. Não delegue e também não absorva trabalhos que não é da sua competência. É preferível pecar por excesso do que por falta de iniciativas. Tenha habilidade na comunicação e na abordagem. Contribua de forma efetiva em soluções seguras para a execução das tarefas e busque sempre uma solução para que os trabalhos sejam realizados de forma segura. Sobre conflito de interesse, procure manter uma linha ética e alinhada aos valores da GAP e do cliente. Evite situações onde possa ser colocado em dúvida a sua honestidade. Não ofereça consultorias, treinamentos e evite indicar profissionais e empresas para prestadores de serviço que estejam sob a sua responsabilidade. Pratique essas 10 atitudes extraordinárias no seu dia a dia. Aceite feedbacks. Assuma responsabilidades. Faça além do solicitado. Ame o que faz. Se esforce. Tenha pontualidade. Seja proativo. Tenha entusiasmo no que faz. Trabalhe com ética e busque estar em constante aprendizado. A GAP é signatária no Pacto Global e está comprometida a seguir os 10 princípios bases desse pacto, relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e contra a corrupção. Ajude-nos a garantir isso. Atue sempre com seriedade e respeito.